Olá, patriotas, voltei e recheada de notícias importantíssimas para vocês. Mas antes, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está falando e como está a sua cidade ou seu estado no terceiro mandato de Lula. A minha está péssima. Deixa aqui nos comentários como estão a de vocês. Bom, gente, o que está acontecendo no nosso Brasil é gravíssimo e isso já era de se esperar no governo de Lula, né? Mas o problema disso tudo é a interferência do STF. Vocês lembram daquele caso Roma, o caso de Alexandre de Moraes? Pois bem, Dias Toffoli tomou uma decisão e está tentando de todas as maneiras prejudicar a família Mantovani. Enquanto isso, favorecer Alexandre de Moraes, o que já se era esperado. E mais, ainda vou trazer revelações bombásticas de uma deputada indígena, que ela vai revelar algo sobre o governo de Lula que vai deixar vocês, o povo brasileiro, estarrecidos. Realmente é muito grave, não percam porque esse vídeo está imperdível. E ainda vamos falar sobre a criminalidade que está acontecendo. Já teve prisão e tudo. Bom, STF atropela processo legal, persegue cidadãos e esconde imagens para sustentar a agressão que não aconteceu, diz a revista. Um texto primoroso publicado na Revista Oeste, de autoria do jornalista Silvio Navarro, denuncia o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, com relação ao caso da suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes, em Roma. O texto expõe corajosamente as ilegalidades cometidas pela Suprema Corte Brasileira. Aspas, o maior caso de abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Há exatos 100 dias, o Brasil está diante do maior caso de abuso de autoridade da história do Supremo Tribunal Federal, do STF. Pela primeira vez, um juiz vai exercer também papéis de acusador, vítima. O personagem central do processo kafkiano é o ministro Alexandre de Moraes. Os fatos, no dia 14 de julho, quando retornava ao país depois de uma palestra na Universidade de Siena, Alexandre de Moraes foi abordado por 3 brasileiros no saguão do aeroporto Leonardo da Vinci, em Roma, na Itália. Estava acompanhado do filho, Alexandre Barça, de 27 anos, que usa óculos. E este é um detalhe crucial na trama. Tá com medo agora. Vocês vão ser tudo identificados. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Viram, gente? Este é o vídeo. Quem foi chamado de bandido aqui? Olha o que diz a Globo. A agressão de Moraes ilustra mostram como foi o ataque em aeroporto de Roma, segundo o relato do ministro do STF. E Dias Toffoli ainda quer favorecer ele. Mas olha o que disse Deltan Dallagnol. Você não vai acreditar no mais novo absurdo que estão acontecendo nas investigações do suposto caso de agressão ao ministro. Você lembra daquele suposto caso de agressão ao ministro Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma? Pois então, as imagens já chegaram ao Brasil, mas o ministro Dias Toffoli negou, impediu a extração de cópias dessas imagens para a família Mantovani, que é a investigada, impedindo que ela tenha acesso a provas dos autos de modo adequado. Até hoje as imagens não foram divulgadas. A Polícia Federal fez um relatório que é um relatório muito estranho, muito vago, validando a versão do Alexandre de Moraes. Mas, gente, sabe o que é mais estranho? Esse relatório foi feito por um agente de Polícia Federal e não por um perito de Polícia Federal, como recomendariam os procedimentos da própria polícia. E aí, o presidente da Associação dos Peritos Federais contestou esse relatório da polícia justamente por ele não atender os protocolos legais. E sabe o que aconteceu com ele? Ele está sendo punido. E quem está sendo punido aqui não é o agente de Polícia Federal que não seguiu os protocolos, mas é o perito que denunciou irregularidade. Olhem o absurdo. O perito que denunciou as irregularidades nesse processo, nesse caso Roma de Alexandre de Moraes, porque eles querem favorecer Alexandre de Moraes, está sendo punido porque que é o certo. Que Brasil estamos vivendo, que é onde um perito, quando pede irregularidades e quer o certo, ele é punido? Pois bem, este é o Brasil de Lula. É isso mesmo. Um procedimento disciplinar foi aberto para investigar a conduta corajosa desse perito que denunciou irregularidades para fazer o que é certo. Agora senta que tem mais. Segundo a Veja, o diretor da Polícia Federal do Lula fez chegar aos peritos que eles estariam ajudando a defesa dos agressores ao colocar em xeque os métodos usados na investigação da polícia. Oi?
O diretor-geral da Polícia Federal do Lula está interferindo politicamente na investigação dessa suposta agressão para favorecer a versão do ministro Alexandre de Moraes? Olha... Se você achou que tá ruim, gente, calma que piora. O ministro Dias Toffoli nomeou o ministro Alexandre de Moraes como assistente de acusação da investigação. A vítima, que é ministro colega do Dias Toffoli, assumindo a função de assistente de acusação, mesmo a Procuradoria-Geral da República sendo contra isso. E por que a Procuradoria-Geral da República foi contra? Porque simplesmente não tem previsão legal para existir assistente de acusação ao longo da investigação. Gente, essa é a realidade do Brasil hoje, que é retratada em outros casos, como o caso 8 de janeiro. O que a gente vê é que os donos do poder estão fazendo o que querem e abusando da justiça e do povo brasileiro. Realmente, né, gente? O ex-deputado Deltan Dallagnol tem toda a razão, lembrando que ele é ex-procurador da Lava Jato e foi um dos que ajudou a prender Lula. Por isso, essa perseguição com ele, perdeu até o seu mandato. Infelizmente, este é o momento que estamos vivendo no Brasil, do governo de Lula. Já esperávamos, eu só não sabia que ia ser tão rápido e tão escrachado assim que o povo não consegue nem se movimentar, porque é escândalo atrás de escândalo. Todo dia um escândalo novo, todo dia um absurdo novo advindo do STF e do governo de Lula. E mais essa agora. Urgente! Ex-diretor da Polícia Civil é preso em Brasília. A acusação é a utilização da estrutura do órgão que dirigia para perseguir uma mulher. Segundo a denúncia do Ministério Público, há uma suspeita de que Robson Cândido teria usado a viatura, celulares e estrutura da PCDF para perseguir e conseguir informações sobre a mulher. Os promotores alegam que o ex-diretor-geral teria feito grampos telefônicos contra a vítima. Olhem isto, gente. E agora, como prometido para vocês, olha esta notícia dessa deputada indígena. Governo Lula vai tirar militares das fronteiras. Alerta deputado indígena. É isso mesmo, gente. A deputada protocolizou um requerimento de informação ao Ministério da Defesa. Está acompanhando aqui a sessão da Comissão de Segurança Pública. Ao meu lado, a deputada Silvia Wayampi, que apresentou um requerimento relacionado aos vetos do presidente Lula em relação ao marco temporal. Segundo ela, são vetos que podem prejudicar diretamente a soberania do nosso país. Traga mais detalhes para nós. Vejam o que vai revelar a deputada, trazendo toda a verdade do que está acontecendo por trás dos militares no governo de Lula. Vocês vão ficar estarrecidos. Bom, a sociedade ela está ainda presa apenas ao veto do artigo número 4, né? E esse veto ele fala sobre a questão do direito à terra, se essa terra é ou ela não é indígena. Porém, existem outros artigos. No caso em questão, eu fiz o requerimento à Secretaria da Mesa para que o Ministério da Defesa se posicione em relação ao veto do artigo 20, 21. O que é que eles dizem? O artigo 20, ele fala justamente que proíbe, ele veta qualquer ação de forças de segurança e fiscalização em terras indígenas. O artigo 21, ele proíbe, ele veta absolutamente a ação das Forças Armadas em terras indígenas, principalmente em áreas de fronteira. Bom, como ficam então as 185 terras indígenas que ficam nessa área de fronteira? Quem fará a segurança nacional? Quem será responsável pela soberania do nosso país? A FUNAI? Ou o Ministério da Defesa? Então a FUNAI vai assumir a responsabilidade do Ministério da Defesa em relação à soberania nacional quando eles orientam o presidente da República a vetar o artigo 20 e o artigo 21? Olhem o absurdo, gente. Como vai ficar as fronteiras? Quem vai cuidar disso tudo se os militares saírem de lá? Nesse veto do presidente Lula, bom, este é o governo de quem fez o L. Eu não fiz e acredito que cada um de vocês que me segue aqui também não. Mas as declarações da deputada não pararam por aí. Vejam, é escândalo atrás de escândalo. Então isso é uma grave ameaça à soberania nacional. Nós sabemos que o narcotráfico ele tem atuado em terras indígenas. Foi feita uma apreensão de mais de 2 toneladas e 300 quilos de maconha em terra indígena Guajajara. E agora em junho foram apreendidos mais de 554
quilos de cocaína no Mato Grosso, em terras indígenas em Ambiquara. Então, quem será responsável pela segurança nas nossas fronteiras? A FUNAI ou o Ministério da Defesa? Fica a pergunta, esse questionamento. Lembrando que os vetos ainda podem ser derrubados, mas antes que isso aconteça é necessário que os parlamentares tragam argumentos. Exatamente. Então isso precisa ser discutido, a sociedade precisa entender que o trabalho no Congresso Nacional, em relação ao marco temporal, ele é um trabalho muito sério e que principalmente visa o direito tanto do cidadão urbano quanto do cidadão da floresta, no caso o indígena. E o principal é a soberania nacional. Então o presidente Lula apenas vetou, não trouxe nenhuma solução até o momento. Não, pelo contrário. O veto dele fez com que houvesse várias invasões e a garantia, inclusive, para outras pessoas de que não existe mais direito à propriedade no Brasil, a não ser aquele que se diga que foi conquistado no ano de 1500. Deputada, muito obrigada pelas informações. Olhem o absurdo que está acontecendo no nosso Brasil. E olha que já tinha burburinho no governo de Lula, que ele ia acabar com o marco temporal. Realmente, né, gente, que isso ia acontecer, que eles iam dar um jeito de acabar com o direito de propriedade, com tudo aquilo que Bolsonaro tanto fez para dar certo no Brasil. Mas não poderia ser diferente no governo de Lula. Bom, e vocês, o que acharam de todas essas notícias? Deixa aqui nos comentários. Este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no Notícias Top você sempre vai estar por dentro de tudo. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.